Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje vamos conversar com você sobre punção de jugular externa. Quais são os materiais necessários, quem pode fazer este procedimento, descreveremos a técnica deste procedimento aqui para você. Então vamos lá. Então, o que é a punção de jugular externa? É um acesso venoso que ele é obtido de forma percutânea da veia jugular externa por meio de catéter periférico, né? Óbvio. E para administração de volumes de forma rápida, seja esse volume medicamento, seja líquidos, sangue, e geralmente ele é utilizado então em situações de urgência e emergência, mas também pode ser utilizado nos cuidados intensivos, cirúrgicos, e eu vou utilizar esta forma de acesso quando existe fragilidade nos acessos de membros superiores e inferiores, correto? Quem que pode fazer então este procedimento? Quem está habilitado? O enfermeiro, correto? E o nosso decreto 94.406 de 87, regulamentado pela lei número 7.498 de 86, nos respalda quanto a este procedimento. Eu como enfermeiro posso pedir para o técnico de enfermagem fazer sobre minha supervisão? Não, porque o decreto não fala sobre isso. O decreto fala que é função privativa do enfermeiro e se é privativo, você não transfere a sua responsabilidade. Você faz, correto? Bom, já que você é o enfermeiro e é o responsável por fazer este procedimento, quais são os materiais que você precisa para fazer este procedimento? Materiais básicos de punção. Então você vai precisar de uma bandeja, tesoura, o algodão, o álcool, o clorex alcoólico, o que você tiver para fazer a asepsia do local, correto? Um catéter, uma seringa, Poxa vida, agora que eu tô vendo ali, tem um garrote. Por favor, não usem garrote, pelo amor de Deus, tá? É que na hora que eu tava montando a aula apareceu esse garrote, mas não se utiliza garrote em função de jugular externa, tá? Poxa, se garrotear o pescoço do paciente, morre, correto? Está enforcando. Não existe. Olha, eu cometi esse erro aqui, mas é importante até para a gente comentar sobre isso. Não existe garrotear o pescoço do paciente para funcionar uma veia jugular. Parece ser engraçado isso que eu estou falando, mas tem gente que às vezes, na hora do desespero, pensa que vai utilizar o garrote. Então, foi até legal ter o garrote aí e vamos lá. Não se utiliza garrote em punção de jugular. E aí muitos ficam se perguntando: qual catéter eu vou utilizar então para realizar a punção de jugular externa? Vamos lá. O que eu preciso que você entenda aqui é o seguinte: se você está puncionando uma jugular, é porque você precisa de um acesso calibroso, correto? Então, se você está numa situação de urgência e emergência, você faz a avaliação ali do seu paciente, né? Comprime a jugular e você observa a turgência dela, o quanto ela está preenchendo, né? Você observa o calibre do vaso, tá? Então, a sua punção vai ser de acordo com o calibre do vaso. Mas se você está numa situação de urgência e emergência, que você precisa correr volume, correr sangue, né? De forma rápida, uma infusão de forma rápida, você vai dar prioridade então ali para os catéteres de número 18, 16 ou até mesmo 14, tá? Então vai depender do que você está trabalhando ali naquele momento. Agora, se você está pegando para correr uma medicação do paciente que está internado na clínica, e aí você não tem acesso em nenhum outro lugar do membro, e você precisa estabelecer um acesso naquele momento para correr um antibiótico, correr uma medicação importante, então você pode estar utilizando um 20 ali, tá? Então tudo vai depender da sua avaliação, da situação em que você se encontra naquele momento. Mas eu trouxe para vocês aqui todos os dispositivos e a enumeração deles. Vale lembrar, para quem nunca viu, que é sempre em número par, começando no 24, que é o mais fino, indo até o 14, que é o catéter mais calibroso, tá certo?
Então agora aqui nessa imagem eu estou trazendo para vocês o seguinte, a anatomia, correto? É importante conhecer isso por quê? Porque o que a gente faz como enfermeiro é a punção da veia jugular externa, tá bom? Essa daqui, ó, que tá descendo aqui, correto? Se você observar, existe uma outra veia, a veia jugular interna. E essa veia jugular interna, ela é puncionada para passar o intracate, tá? Que é o que vai ficar lá dentro do coração, correto? É o catéter central. E aí isso daí já é de competência médica, não é de nossa competência. Então, importantíssimo da gente saber que a gente vai puncionar a veia jugular externa, correto? Isso também interfere na nossa angulação de punção, tá? Se é uma veia jugular externa, a angulação ela não vai passar aí de 30 graus, tá? Lógico, vai depender da avaliação do seu paciente. E é importante eu mostrar aqui para vocês também que existe a artéria carótida, passando aqui por trás. Pode acontecer de eu puncionar a artéria carótida? Pode, tá? Não vou falar para você que não pode acontecer. E aí, se acontecer de eu ter puncionado a artéria carótida, o que eu vou fazer? Você, na hora, vai tirar a agulha, correto? E vai fazer uma compressão no local por 10 minutos, tá? E vai ficar observando depois dessa compressão se está tendo formação de hematoma e está tendo alguma alteração no paciente, correto? Se não tiver tendo nenhuma alteração, nenhuma formação de hematoma, beleza, você vai seguir para uma nova punção, escolhe o outro lado do pescoço para a punção da veia jugular externa, correto? Então agora, pessoal, vou colocar alguns vídeos para vocês, correto? E conforme o procedimento for acontecendo, eu vou dando as minhas dicas e o meu parecer com relação a isso, tá? Então a gente vai pausando o vídeo em algum momento e vai conversando sobre o procedimento, correto? Então o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, tá? O decúbito do paciente ele precisa estar zerado. Olha, mas isso tem que ser possível, tá? Se o paciente tiver alguma restrição de zerar o decúbito, correto? A gente não vai zerar o decúbito, só porque você viu no vídeo. Então, vamos usar um pouco da consciência. Se o paciente tem restrição de zerar o decúbito, a gente não zera, tá? E aí vamos tentar fazer a punção sem zerar o decúbito. Caso não tenha, eu posso zerar o decúbito? Então a gente vai zerar o decúbito, correto? Então o paciente vai ficar em decúbito horizontal 0, tá? Sem nenhum grau. Em seguida, vamos lateralizar a cabeça do paciente, lógico, explicar o procedimento, vamos estar com o material todo reunido ali próximo a gente, tá? Explica o procedimento ao paciente, se ele estiver consciente, mesmo que estiver inconsciente também, tá? Explica ali o procedimento, lateraliza então o rosto do paciente e vamos fazer a nossa avaliação de qual o melhor lado, se é o direito ou o esquerdo. Nesse caso aqui, já foi feita essa avaliação, já foi zerado o decúbito e agora ela está procedendo com o procedimento então de limpeza, correto? Então está realizando ali o procedimento da limpeza. Feito esse procedimento de limpeza, tá, da asepsia, você já pode observar aquela veia jugular ali saltando, né? Aquela veia jugular ali está saltando. Cadê ela aqui, ó? Olha essa veia jugular aqui saltando, minha gente. Então você já pode observar ela aqui, tá? O que ela vai realizar após isso? Você vai observar o seguinte, que ela vai realizar uma pressão aqui na base da jugular, tá? Então acima da clavícula, você pressiona com o dedo na direção da jugular e assim que você pressiona com o dedo aqui, você vai observar o enchimento da veia, tá? Então a veia começa a encher. E por que tem que ser feito isso e por que a gente não garroteia? Então não tem como garrotear, porque se a gente fosse garrotear, se ia garrotear o pescoço do paciente, não faz o menor sentido, correto? Após então pressionar na base da jugular,
Oh, meu Deus. Após posicionar, após então você pressionar aí na base, você vai começar a observar o preenchimento, correto? E aí a gente vai deixar agora o vídeo rolar e a gente vai pausando conforme for surgindo coisas novas, correto? Vamos lá. Então, importantíssimo aqui que eu quero comentar com vocês. Foi realizado essa, essa pressão no local, tá? E foi observado a presença ali da jugular externa e em seguida ela funciona no local em que a jugular externa está, correto? Você pode observar aqui, ó, a inclinação que está esse catéter que ela está utilizando, tá? Então ela está utilizando aí o catéter de número 16, correto? Então você pode observar que a angulação ela é bem rente à pele do paciente. Então é em torno de 15, 10 graus, mais ou menos, que é o que ela está utilizando. E aí o procedimento de punção de jugular ele vai seguir de forma parecida com o de um acesso ali periférico do braço. Mas como assim? Após ela começar a introduzir o catéter, ela vai ter que observar aqui a presença de retorno venoso no canhão do abocate, tá? Isso vai acontecer em todas as punções de jugular? Isso vai depender muito de qual tipo de dispositivo que você está utilizando. Se você estiver utilizando o de número 14, 16, 18, pode ser que esse retorno venoso aqui no dispositivo ele aconteça. Agora, se você estiver utilizando um de menor calibre, como por exemplo o 20, o 24, o 22, esse retorno venoso às vezes ele não vai acontecer. E aí você vai se perguntar como eu tenho certeza então de que eu estou dentro do vaso, tá? Existe uma outra técnica que daqui a pouco num próximo vídeo já vou mostrar para vocês, tá? E aí com essa outra técnica você consegue ter certeza, tá? De saber que você está na veia jugular, correto? Então aqui ó, ela está procedendo, teve o retorno venoso ali então já no canhão. Olha, em seguida ela vai começar a introduzir o catéter flexível e vai tirar ali o catéter rígido, tá? O dispositivo agulhado, vamos se dizer assim. Então você pode observar que esse catéter aqui, ó, o rígido, o agulhado, ele apenas serve como um fio guia. Então você punciona, acabou de realizar a punção, você deixa ele parado no lugar e desliza esse flexível sobre o catéter agulhado, tá? Então ele fica parado no lugar o rígido e o flexível desliza para dentro da artéria, tá? É como se ele fosse um fio guia aí para esse dispositivo, tá? O rígido. Vamos observar aqui, ela está vendo se está tendo retorno venoso. Ela vai pressionar na base da veia jugular. Então, quando ela pressiona agora na base da veia jugular, a finalidade é qual? Né? Qual que é a finalidade aí? Ela pressionou aqui. A finalidade é evitar que haja um retorno venoso em grande quantidade e comece a sangrar tudo aqui em volta de forma descontrolada. Tá? O procedimento é esse. Agora, em seguida, ela vai proceder com a colocação de um polifix ou uma torneirinha de 3 vias. E aí você vai utilizar o tipo de dispositivo que existe na sua unidade, tá? Então você pode estar observando aí que ela tirou agora a agulha, não está escorrendo sanguinho, ela está fechando, né? Esse aí e boa. É um dispositivo diferente, mas aí você vai utilizar o que você tem na sua unidade. Então vamos lá. Nesse outro vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, você vai observar então que o enfermeiro que vai realizar a punção, ele já está realizando a pressão aqui na base da jugular, correto? E você vai observar então a veia ficando enturgecida, a presença ali do represamento de sangue.
e com isso você consegue observar e delimitar, né, de forma mais precisa o vaso que você vai puncionar, correto? Nesse vídeo aqui, ele utiliza-se da técnica de colocar uma seringa na base do abocate. E aí, evita aquela dúvida, será que eu estou dentro da veia ou não? Por quê? Com a seringa na base do abocate, assim que você realiza a punção, você pode estar dando uma aspirada, né, ali com o êmbolo da seringa e observar se tem retorno venoso. Tendo retorno venoso, você prossegue então com a inserção do catéter flexível para dentro da veia, tá? Outra coisa que você pode pedir para o seu paciente fazer também neste momento é pedir para que ele tussa, tá bom? Então pede para o paciente dar umas 2, 3 tossidas lá e quando ele fazer esse movimento de tosse, a veia aqui do pescoço ela vai ficar extremamente visível. Então vamos ver aqui, ó, a representação. Então ele pede para que ele tosse, tá? E aí nesse momento você vê que a veia fica mais evidente, correto? Então, como eu tinha mencionado para vocês, pode observar que ele está aqui então com o catéter, tá? E conectado ao catéter ele tem uma seringa. E aí a gente vai observar como ele realiza essa técnica utilizando-se da seringa na ponta do catéter, correto? Vamos lá. Ó. Então ele já realizou a palpação do local, ele sabe onde está a artéria, a veia jugular ali. E aí ele inicia a punção do local num ângulo bem baixo. E ele vai realizar então a aspiração. Observa-se aqui então, ó, nesse momento você pode já observar o retorno venoso aqui e no êmbolo da seringa, também no corpo da seringa, a hora que ele puxa o êmbolo, tá? Então essa é uma das outras formas de estar realizando esta punção e de uma forma muito mais assertiva, correto? E aí ele segue introduzindo o flexível, pressiona na base novamente, tá? Vai pressionar na base novamente para evitar que fique sangrando ali. E aí ele coloca um polifixo ou o equipo direto. Aí vamos ver o que ele vai utilizar. Ele está utilizando o equipo direto. E praticamente a sua punção aí já está pronta. Aí só é necessário você observar, depois que você solta o sorinho, se não está acontecendo o seguinte, tá? Se não está aparecendo aqui em volta infiltração desse soro que você está colocando. Porque se isso acontecer, você pode ter transfixado a veia, tá? E aí, poxa vida, perdeu o acesso, tá bom? Então essas são as nossas dicas. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Lógico, se gostou, deixe um like. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar os sininhos de notificações. Deixe o seu comentário. Comente se eu esqueci de falar alguma coisa. É legal também vocês mencionarem se vocês conhecem outra técnica. Importante vocês também deixarem aqui nos comentários qual vídeo vocês querem que eu faça. Então vão dando dicas, sugestões. Estamos juntos aqui para poder aprender, tá? Um grande abraço a todos e até mais.